Um bom dia. Quinta-feira, 13 de outubro, descansando com os antepassados. Gênesis 25, versículo 8, 2 Samuel 7,12, 1 Reis 2,10 e 22,40 são passagens que apresentam a morte de uma maneira muito peculiar na forma bíblica. Por exemplo, todas elas apresentam a morte como sendo um descanso em que a pessoa é reunida aos seus antepassados. Essa mesma expressão ela se aplica à morte de Abraão, né? À morte de Arão, à morte de Moisés. Né? Todos eles descansaram e foram reunidos aos seus antepassados. O interessante é que na Bíblia, tanto reis que foram bons quanto reis maus, a morte deles é descrita da mesma forma. Por exemplo, 2 Reis capítulo 24, versículo 6, fala da morte de Joaquim. E Joaquim nós sabemos que ele não foi um rei bom, ele não andou segundo os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia fala que quando ele morreu, ele descansou e foi reunido aos seus antepassados. Já em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 33, fala da morte do rei Ezequias. Esse sim foi um rei muito bom. E a Bíblia fala que quando ele morreu, ele também descansou e foi reunido aos seus antepassados. Essa é uma maneira de descrever a morte. Quando Davi morreu, a Bíblia também descreveu da mesma forma, que ele morreu e foi reunido aos seus antepassados. Né? Então, essa mesma expressão é usada a respeito de vários outros reis hebreus, que eram fiéis e outros que não eram fiéis a Deus. Então a gente aprende pelo menos algumas coisas importantes. 3 coisas devemos destacar desse pensamento de descansar e ser reunido aos seus antepassados. Primeiro pensamento: a perspectiva de que mais cedo ou mais tarde chegará o momento em que precisamos descansar de nossos labores cansativos e sofrimentos. Então a morte é inevitável, nós vamos ter que morrer um dia. Segundo pensamento importante é que a convicção de não sermos os primeiros a seguir essa trilha, né, essa trilha indesejável, ela fica muito clara. Né? Os nossos antepassados já passaram por isso, já morreram. Então todos nós passaremos por isso também. E terceira coisa importante é que, ao sermos sepultados perto deles, não estamos sozinhos, mas permaneceremos juntos, mesmo durante a inconsciência da morte. Então, embora inconscientes, a gente vai estar sepultados, né, da mesma forma, da mesma maneira. Tem gente que tem aqueles mausoléus de família. É errado o cristão ter um mausoléu? Não, pode ter, você vai ser sepultado junto com os seus. Mas a, a, a decisão eterna, né, a vida eterna, é garantida pela decisão individual de cada um. Né? Não é pelo fato de eu ter vivido e morrido dentro da igreja que eu estou salvo. Não. Isso depende muito do meu relacionamento com Deus. Né? Aqueles que morreram em Cristo podem ser sepultados perto de seus entes queridos, mas mesmo assim não há comunicação entre eles. Permanecerão inconscientes até aquele dia glorioso, quando serão despertados de seu sono profundo, para se juntarem aos que morreram em Cristo. Amém? Então, quando nós estamos numa vida de ligação, de comunhão com Deus, quando Jesus voltar, ele vai nos despertar do nosso sono profundo e nós viveremos para viver eternamente com ele. Do contrário, né, como diz João capítulo 5, 28 e 29, vai haver a ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte e vergonha eterna. Que nós possamos estar na primeira ressurreição, na ressurreição da vida eterna. Um abraço forte, até mais, tchau, tchau.